Mateus capítulo 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre,
Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova, com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo é Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas.